Olá pessoal, tudo bem? De volta para a gente trabalhar as máquinas assíncronas, né? Ainda com o trabalho e o modelamento do circuito equivalente via Thevenin, tá certo? Vimos no módulo passado que esse artifício nos dá a condição de criar um modelo de equações em que você pode ter desenvoltura, inclusive para calcular o conjugado de partida, que foi o grande problema apresentado naquela primeira modelagem, tá? Então, com o artifício da gente desprezar as perdas a vazio, nós fizemos com que o PS se transformasse em PU, e aí então a gente eliminou aquela componente 1 menos S. O erro disso, que vai agregar no cálculo, 1, 2, 3% no máximo, né, em termos de potência total ou potência de saída. Uma variação perfeitamente aceitável dentro dos cálculos de engenharia. Perfeito? Tá? Então, o que nós fizemos? Nós refletimos todo o ramo de entrada do circuito, estator, acoplamento, inclusive entreferro, ao circuito rotórico da máquina. E com isso nós transformamos a corrente do rotor, a nossa corrente 2, que é uma corrente interna, praticamente inacessível, numa corrente de entrada. Tá? A ideia foi transformar tudo que existia entre a impedância rotórica e a fonte numa única impedância. Foi colocada em série com essa impedância do rotor. Nós chamamos isso de impedância equivalente. Tá? E por uma questão de bom senso também, uma alteração na tensão de alimentação, uma vez que o circuito no seu elemento de entrada sofreu uma modificação também circunstancial. Então, ao invés de V1, o V de Thevenin. Mas pelo que nós percebemos, o divisor de tensão, a diferença em volts entre um e outro é muito pequena, tanto é que se considera que o V de Thevenin é praticamente igual ao V1. Daí os teoremas que nós denunciamos no final do módulo passado. Tá bom? Qual vai ser a nossa perspectiva desse nosso encontro de hoje, né? Ou de agora? Trabalhando aquelas equações, depois daquela equação genérica, vamos para algumas equações mais específicas, como por exemplo, qual seria a equação do conjugado de partida de um motor de indução? Uma boa pergunta. Qual seria a equação do seu conjugado máximo? E aproveitar essa oportunidade, como a gente havia dito que faria, provar também que a gente poderá ter, via matemática, a condição de mostrar a independência que vai existir entre as questões relativas ao conjugado máximo e as resistências rotóricas ou resistências externas, uma total independência entre eles, tá bom? Então vamos trabalhar isso aqui hoje. Isso aqui é o nosso circuito já modificado no ambiente de Thevenin pré-estabelecido. É bom lembrar que a gente chegou na expressão de que o conjugado desenvolvido por um motor de indução era basicamente isso aqui, ó, 1 sobre ômega-s, que multiplica Q1, o número de fases da máquina, vezes R2 sobre S, a presença da carga sobre a resistência em função do quadrado da corrente rotórica. Ora, tendo em vista que temos um circuito elétrico bem simples agora, com a aplicação de Thevenin, encontramos a impedância equivalente entre essas duas, tá certo? Que estão em série, com a tensão aplicada, chegamos no valor de 2, o que nos levou a essa equação mais completa aqui, ó, 1 sobre ômega-s, vezes Q1, vezes R2 sobre S, vezes I2 ao quadrado. Mas quem seria a tensão? Pela lei de Ohm aplicada a esta malha, seria a tensão de Thevenin ao quadrado, tá? Sobre a impedância, né, que representa agora todo o circuito, né, com as duas impedâncias em série, a impedância de Thevenin e, evidentemente, a impedância do circuito rotórico. Olha, vou falar uma coisa aqui até por desencargo de consciência, mas é bom a gente falar, tá? Claro que temos duas impedâncias em série. Agora, por gentileza, reatância se soma com reatância, resistência se soma com resistência. Não vamos cometer um erro dessa natureza, tá certo? Porque senão fica, né, bem complicado cometer um erro primário desse nessa altura do nosso campeonato aqui, tá? Então, essa equação genérica que hoje se utiliza para modelar de maneira mais abrangente possível os motores de indução, sejam qualquer que sejam, em termos de potência, configuração polar, coisas dessa natureza, tá certo? Então, tá aqui, tudo bem caracterizado, definido, identificado onde que nós encontramos. Essa equação que nos dá condição de calcular o conjugado em toda aquela trajetória, desde a partida até as condições de quase o rotor operando em velocidades nominais. No entanto, vale a pena a gente fazer algumas considerações. Observem que a grande tacada no nosso modelamento computacional é criar um fluxograma, um algoritmo que resolva essa equação com uma subrotina que vai implementando esse carregamento no percentual que você desejar para que a curva seja plotada. Nessa consideração, então, o que se conclui, gente? Isso é muito importante, que para você calcular o conjugado em qualquer escorregamento do motor de indução, basta você jogar nessa expressão o escorregamento que você deseja. Exemplo, qual seria a equação do conjugado de partida de um motor de indução? Vou chamar isso aqui de TP, conjugado de partida de um motor de indução. A pergunta é, o que eu tenho de relevante
de circunstancial, tá? No instante de partida de qualquer motor de indução, escorregamento que vale 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar escorregamento igual a 1 em todos os termos relativos na equação anterior. Então, com extrema tranquilidade, olha só, equação do conjugado de partida, 1 sobre ωs, vezes Q1, vezes R2, uma vez que na partida S igual a 1, o S some, vezes V de Thevenin ao quadrado, né, sobre esse nosso radical, essa nossa impedância, que agora veio, tá certo? Com essa simplificação, pelo fato de que na partida o escorregamento é igual a 1. Pronto. Não há mais nada que seria interessante ser feito. O conjugado de partida já fica completamente decodificado, apenas e tão somente com essa estratégia de você substituir na equação original o escorregamento relativo ao escorregamento de partida. Pronto. Essa é a equação para você calcular o torque de partida. Eu já disse isso no módulo passado e vou dizer de novo. Esse S aqui não se trata de S de escorregamento, é o S da velocidade angular. Perfeito? Tá? Então, o conjugado para qualquer escorregamento, o conjugado para o conjugado, equação para o conjugado de partida, todas elas são proporcionais ao quadrado da tensão aplicada em seus terminais, uma vez que V de Thevenin é praticamente igual a V1, a tensão aplicada de estator. Perfeito? Agora, um caso muito importante e muito especial, tá? Qual seria a expressão para o torque máximo? Isso é uma boa pergunta, tá? Qual seria a expressão para o torque máximo? Para começar essa conversa, é bom lembrar que torque tem uma relação íntima, congênita, intrínseca, fortíssima com potência ativa. Então é correto dizer que tudo que acontecer no que diz respeito à potência ativa transferida ao circuito vai se refletir no conjugado sem a menor dúvida. Então, se estamos à caça de conjugado máximo, é correto dizer, é coerente afirmar que o conjugado máximo desenvolvido por qualquer motor de indução tem uma relação íntima com sua potência ativa máxima desenvolvida, mas sem a menor dúvida, tá? O que se pergunta a partir daí é o seguinte: potência ativa máxima dissipada aonde? Essa pergunta é muito boa e necessária. Em qual elemento? Convenhamos, naquele elemento do circuito equivalente, onde você percebe claramente, explicitamente, a presença, o dedo da carga, que é exatamente quem? Que não seria outra pessoa, outro parâmetro, senão a componente R2 sobre S. O escorregamento está fazendo presença sobre a resistência. Então, para que tenhamos, olha só, para que tenhamos conjugado máximo desenvolvido por um motor de indução, qualquer que seja ele, é necessário ter potência ativa máxima, o Watt-Newton-metro, dissipado aonde? Dissipado nesse termo, R2 sobre S. Aqui, ó, exatamente onde nos interessa toda a análise, onde a carga está dissipada, ou seja, queremos potência ativa máxima dissipada onde? A componente R2 sobre S, tá? Onde a carga realmente faz presença no circuito equivalente. Perfeito? Eu vou indicar para vocês uma das várias maneiras de você fazer isso, tá? Porque, na verdade, caímos no algebrismo que eu penso ser, nesse momento aqui, um tanto quanto desnecessário e que vai fugir um pouco ao nosso objetivo. A álgebra nós conhecemos há muito tempo, né? Desde tempo lá remoto, que antecedeu até o ensino médio, tá certo? Então, qual que é o caminho das pedras para fazer isso? Como é que eu vou achar a potência ativa máxima dissipada nesse ponto? É onde nos interessa, é onde a carga está desenvolvida, é aplicada. Lá que é a presença de rotor, lá é elemento resistivo. Aqui que eu dissipo potência ativa, e potência ativa que vai se transformar em Newton-metro. Então, qual que é a ideia? É encontrar a expressão de potência ativa desenvolvida sobre esse equipamento. Ora, um elemento resistivo, uma corrente, então qual seria a expressão de potência ativa dissipada aqui? Ninguém menos do que Q1, número de fases, vezes R2 sobre S, elemento resistivo com a presença da carga, vezes 2 ao quadrado. Aliás, esse nosso procedimento de cálculo, nessa nossa sistemática, a gente colocou claramente que as equações aqui terão todas viés ativos, todos viés vatados, porque eu até comentei colocando que se especifica o motor em cavalos, em potência ativa. O objetivo de fato é o Watt, é conjugado, tá certo? Então, todas as expressões de potência apresentadas desde então têm esse perfil ativo, tá? Então, não seria diferente agora. Qual a expressão de potência ativa dissipada aqui? Q1, número de fases da máquina, vezes R2 sobre S, o elemento resistivo com presença da carga, vezes o quadrado da corrente. Perfeito? Pois muito bem, definida essa equação de potência, tá? Eu vou substituir nessa expressão quem de fato é o valor de I2. Ora, o I2 na verdade vale quem? Vale essa tensão de Thevenin sobre essa impedância, que representa na verdade esse
colchete aqui. Olha, se você parar para pensar, o I2 ao quadrado da equação de potência não é nada mais nada menos do que exatamente essa parte do circuito. Então, eu substituiria na expressão de potência, ao invés de 2 ao quadrado, V de T ao quadrado sobre o quadrado da impedância. Então, a nossa equação de potência ativa dissipada nesse ponto seria Q1 vezes R2 sobre S, vezes isso aqui, ó, né? Exatamente o valor de 2 ao quadrado. Observe que a única grandeza que separa, né, que diferencia a equação de potência ativa dissipada nesse ponto do conjugado é exatamente a componente 1 menos S. Claro, uma vez que eu tenho potência, para ter potência elétrica e potência mecânica é torque vezes ômega S. Então, ele vem para o lado de cá dividindo. Perfeito, tá? Pois muito bem. E agora vamos lá. Se eu estou com a expressão, né, um modelo matemático, uma função matemática, Q1 R2 sobre S vezes essa expressão de corrente ao quadrado, como é que eu acho o máximo de uma função, gente? Vamos lembrar lá do cálculo, né? Como é que eu acho o máximo de uma função? Derivo essa expressão, derivada primeira igual a zero, mas em função de quem? Da sua principal variável, que você substituindo a corrente pela relação de Thevenin e impedância, essa variável passa a ser exatamente o reostato. Então, se você fizer isso, apenas um procedimento matemático trivial, derivada primeira dessa expressão de potência associada à resistência, olha que coisa interessante. Pode-se provar que fazendo esse trabalho, derivando essa equação de potência igual a zero em relação ao termo resistivo variável, que nós vamos encontrar? Isso vai acontecer para nos levar à seguinte situação, que esse elemento R2 sobre S, ele vai acabar ficando exatamente igual a quem? A esse elemento aqui, ó. Olha que coisa interessante. R de Thevenin ao quadrado mais X de Thevenin mais X2 ao quadrado, raiz quadrada. Repito, de onde veio esse termo aqui? Da derivada primeira da potência ativa dissipada sobre esse elemento aqui, em função exatamente dele, que é o elemento resistivo variável. Se você fizer essa conta, essa derivada, você vai chegar nessa igualdade aqui. Aí eu te pergunto, isso faz sentido? Queremos potência ativa máxima aqui, derivada primeiro o máximo da função potência, em relação ao reostato, tá certo? Então, potência ativa máxima dissipada aqui, nos levou a quê, gente? Olha isso aqui. O que eu tenho? Esse elemento, essa impedância, esse ponto é onde a carga está conectada. Do ponto de vista da carga, só existe para o circuito equivalente esse elemento. Todo mais é descartável. Na ótica da carga só existe isso aqui. Quando você bate o olho nesse circuito, nessa parte do circuito, isso é uma impedância relativa à inserção da carga elétrica e mecanicamente falando. Ora, se você excluir a impedância onde a carga trabalha e observar o que existe entre ela e a fonte, fica quem? Fica essa impedância aqui, ó. O que é isso, gente? Se não exatamente o quê? Uma igualdade entre a impedância onde a carga se estabelece e aquela que fica entre o elemento de carga e a fonte. Olha lá, tá? Isso aqui é uma resistiva, uma parte resistiva, uma parte reativa. Como é que eu acho então a impedância? Resistência ao quadrado, mais impedância ao quadrado, raiz quadrada. O que eu estou te propondo, gente? Um casamento de impedâncias. Um casamento de impedâncias. Esse é que é o grande barato. Um casamento de impedâncias, quando você iguala a impedância que existe, né, no ponto em que você deseja calcular o seu conjugado e esse ponto e a fonte. Olha lá que legal, tá? E você sabe muito bem o que significa impedâncias casadas entre fonte e carga. Significa o quê? Que se eu conseguir fazer isso, casar as impedâncias, um dos mais nobres teoremas de circuitos elétricos, eu vou garantir máxima transferência de potência para o elemento em particular, que é exatamente o local onde eu vou dissipar a potência, onde eu desejo calcular conjugado. Pronto. Então, que coisa interessante? Ô Marcos, é muito comum isso em fábrica, em processos, né, exercendo a nossa profissão, os nossos colegas de automação, os nossos colegas que trabalham com eletrônica, que trabalham com acionamento de uma maneira geral, o pessoal da logística, da produção, faz a seguinte pergunta: ô Marcos, eu sei que o conjugado máximo de um motor de indução, ele acontece com o motor girando aproximadamente 80% da velocidade de campo girante, tá? Isso é fato? É mais ou menos por aí, é só relembrar aquela curva do motor de gaiola. Agora, às vezes eles precisam dessa velocidade de fato para
municiar os seus dados, dos seus algoritmos para definir algum tipo de manobra, algum tipo de ação, para ter certeza que o motor atingiu a região estável, dando até uma certa margem para chegar na região de operação entre carga nominal e vazio. Então é importante passarmos para os colegas essa informação. Muito bem, como é que eu chego nela? Ô, gente, tudo que se fizer, tudo que se falar, tudo que se trabalhar com relação ao conjugado máximo de um motor de indução, parte dessa premissa aqui, ó, impedâncias casadas. Então vamos supor que eu quisesse saber qual vai ser a velocidade exata do eixo de um motor de indução, qualquer que seja ele, um motor algébrico, numa condição como essa, eu vou partir do teorema da transferência de potência máxima. Ora, então, para que isso aconteça, R2 sobre S tem que ser igual a esse radical. Então, se eu quiser encontrar o escorregamento que qualquer motor de indução vai apresentar, para garantir que ele, motor, estará com conjugado máximo, aqui S de torque máximo, basta fazer o quê? Um produto cruzado será a resistência do rotor sobre quem? Sobre o nosso famoso radical, sem problema nenhum. Olha aqui, ó, RTH ao quadrado mais XTH mais X2 ao quadrado. Aí, se você calcular o escorregamento, né, a partir desse quociente, você vai encontrar quem? O S, que esse motor vai apresentar quando estiver operando com conjugado máximo. Você fala assim, daí? E daí, o que você faz? Você pega esse escorregamento e joga onde? Agora, você também sabe que a velocidade mecânica do rotor de um motor de indução sempre será um percentual de quem? Um percentual da velocidade do campo magnético girante do estator. Então, para você encontrar a velocidade que qualquer motor de indução vai apresentar ao desenvolver conjugado máximo, calcule o S a partir da condição de casamento de impedância e jogue esse S aonde? Na expressão N2 igual a N1, que multiplica 1 menos S. Pronto. E agora? E para chegar na equação de conjugado máximo efetivamente? Senhores, qual foi a estratégia para chegar a partir da equação genérica, chegar na equação de conjugado de partida, encontrar o S de partida e substituir aqui e aqui nos dois equação imediatamente? O que você acha que eu vou ter que fazer? Para achar a equação de torque máximo, o que de fato eu preciso fazer? Encontrar o escorregamento de torque máximo e substituir aqui e aqui. Você fala assim, nossa, Marcos, vou pegar esse termo aqui, uma resistência, sobre um radical, né, um denodador com radical, colocar aqui e aqui, isso vai dar um algebrismo tremendo, de fato, vai mesmo, tá? E observe que aqui embaixo, inclusive, eu tenho um produto notável, o quadrado de uma soma. Senhores, eu fiz isso das mais diversas formas, tá certo? Exatamente para evitar que você precise fazer, tá? Já tentei de todo jeito, inclusive fazendo isso mesmo, pegando esse escorregamento aqui, jogando aqui, dá realmente um algebrismo muito grande, tá? Porém, se você parar para pensar, olhar com um pouco mais de cuidado, você pode simplificar muito esse processo algébrico. É só você observar que aqui nós temos o termo R2 sobre S. E aqui também o termo R2 sobre S. Ora, para que a máquina apresente um conjugado máximo, potência ativa máxima, eu tenho que ter impedâncias casadas, então significa que o termo R2 sobre S vai ter que ser igual ao radical. Além de você evitar uma fração cujo denominador é um radical, você simplifica muito o processo de algebrismo. Resultado, então, eu costumo fazer o seguinte, ao invés de pegar o S e colocar o S de torque máximo aqui e aqui, eu pego a condição de casamento de impedância, R2 sobre S, que é o próprio radical, substituo aqui e desenvolvo o processo algébrico com tranquilidade, tá? Você pode até tentar fazer isso, que não vai ter problema algum. Se eventualmente tiver alguma dificuldade, me dê informações, me dê um retorno que eu digo, tá certo? Um vídeo, aula e tal, só pra gente fazer isso aí juntos, tá legal? Fazendo isso, então, o que? Pegando a condição de conjugado máximo de impedância casada, R2 sobre S, que está aqui e aqui, e substituindo pelo radical, que representa o cálculo dessas impedâncias, eu vou chegar na seguinte expressão de conjugado máximo, a partir desta, 1 sobre 2 ômega-S, que multiplica Q1, número de fases do motor, vezes quem? Vezes V de Tevna ao quadrado, ó quem está aqui. Agora, sobre quem? Isso aqui é interessante, é o nosso radical. Ele vai ser desse formato aqui, ó. RTH mais a raiz quadrada, adivinha de quem? De RTH ao quadrado mais XTH mais X2 ao quadrado. Isso aqui a expressão para o cálculo de conjugado máximo desenvolvido por qualquer motor de indução. Essa é a formatação, é a metodologia de cálculo. É assim que você vai trabalhar,
tá certo? Sem tudo a partir de quem? A partir dessa equação aqui, que nós, na verdade, conseguimos chegar nela a partir dessa, quando a gente propôs aquela simplificação e aquele artifício. Qual artifício? Desprezar as perdas ao vazio. Trabalhar com a máquina em que você conheça a partir de um modelo mais simples, né, substituindo com essa questão de você desprezar as perdas a vazio e substituindo essa informação no conceito de PS, PS seria quem? PU menos perdas a vazio. Então você transforma o PS em PU e você sintetiza todo o modelo, tirando aquela situação de incongruência, por exemplo, no cálculo do conjugado de partida. Vejam bem, gente, é aquela expressão, aquela frase do livro do Vigiete que eu citei no capítulo 10, na quarta edição. Tá? É aproximado, sim, porém suficientemente exato para cálculo de engenharia. Aí eu te pergunto, qual o ganho disso? Qual a relação custo-benefício desse artifício? A possibilidade de você calcular esboçar toda ela, a curva conjugada de velocidade do motor de indução, tendo todas as equações de conjugado a partir de quem? Da simples substituição da corrente pelos parâmetros específicos do circuito do rotor, a máquina. Aliás, eu digo uma coisa muito quando eu estou fazendo alguma apresentação assim mais presencial. Deixar a equação dessa natureza, dessa importância, dessa abrangência, dependente da corrente de carga, talvez fosse uma temeridade. Sabe por quê? Vamos supor que essa máquina fosse uma máquina de gaiola, só conjecturando, de baixa tensão e de 4 polos. Olha só o que eu propus aqui. Um motor de gaiola, de baixa tensão, até 760 volts mais ou menos, tá certo? E operando com 4 polos. Representa o quê? A maioria esmagadora dos motores assíncronos que estão nesse momento tocando os processos industriais desse país. Tá? Então eu pergunto a você, será que um projetista que está agora lá, sentado na frente de uma tela de AutoCAD, ou lembrando da minha época numa prancheta, projetando, desenhando, calculando o motor, né, com essas configurações, será que ele sabe a priori para qual carga esse motor vai ser dimensionado? Senhores, eu acho isso muito pouco provável, mesmo porque se você fala que eu preciso de uma máquina de gaiola, né, de 4 polos e de baixa tensão, eu diria que você vai encontrar uma máquina dessa de pronta entrega aí no mercado, tá certo? Nos mais diversos fornecedores e lojas que trabalham com isso, você vai encontrar um motor de pronta entrega de 1 cavalo até 200 cavalos. Eu diria até com as potências intermediárias, 1, 2, 3, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e 200 cavalos, de pronta entrega. É muito pouco provável que você conheça a priori para qual carga o motor vai ser dimensionado. Então, repito, talvez não fosse muito adequado, ou muito inteligente, ou muito prático deixar uma corrente dessa dependente da carga, não. Quem define conjugado de uma máquina são as suas grandezas internas, os seus elementos de circuitos, e não a carga para que, eventualmente, esse motor será especificado ou dimensionado. Perfeito? Tá legal? Então, senhores, com esse grupo de informações e com esse memorial de equações, você modela um motor de indução em todas as suas possibilidades, na sua característica ampla, em toda a sua plenitude. É realmente uma ferramenta muito interessante, tá bem? Isto posto agora, estamos em condição, de fato, de começar a desenvolver um estudo de caso real e prático. Como eu propus para vocês, eu vou pegar um exercício que está inclusive resolvido no livro indicado como referência bibliográfica, só que eu vou, né, encher esse exercício de perguntas, de desdobramentos. Nós vamos até um pouco mais além. Uma coisa que eu fiquei sugerindo a vocês, é preciso saber calcular o reostato de partida que teremos que acrescentar no rotor dessa máquina, se eventualmente for de rotor bobinado, para que o torque máximo aconteça com S igual a 1, ou seja, na partida. E eu disse que é preciso a dose correta, senão você pode jogar o conjugado máximo para a velocidade negativa, ou acontecer com ele joga a velocidade um pouco mais elevada que não seja 0 RPM, nenhuma coisa nem outra. Na partida, S igual a 1, M2 igual a 0. Então é preciso esse cálculo ser feito com cuidado, com atenção e com caráter assertivo. Perfeito? Então, repetindo, o conjugado máximo, o conjugado de partida, o conjugado nominal ou para qualquer escorregamento de um motor de indução, todos eles dependem exclusivamente de quem, né? Ou dependem fundamentalmente de quem? Do quadrado que são aplicados sobre o seu circuito. Ao invés de ter um quadrado aí. E, como eu disse para vocês que mostraria, o conjugado máximo que o motor de indução nos envolve não depende do valor de R2. Me mostra R2 na equação de conjugado máximo.
ou eventual resistência externa. O que pode acontecer, isso é verdade, onde as resistências vão atuar, elas atuam sempre sim aonde? No escorregamento, logo na velocidade na qual esse conjugado máximo pode acontecer. É outra maneira de você ver esse teorema tão importante, tão decisivo no estudo dos motores de indução. Então, prepare as calculadoras, tá? Tragam várias laudas brancas aí para a gente então começar a jogar valores. Mas atenção, os valores encontrados aqui, todos eles têm que ser analisados e verificados se são coerentes, se são previsíveis, se estão dentro da nossa expectativa. Não vamos aceitar qualquer valor aqui não. Números aqui, valores numéricos, depois desse trabalho, eles têm alma, eles têm significado, tá? Há todo um aporte conceitual aqui para nos dar essas consistências e esse ajuste adequado. Perfeito? Então, calculadora na mão, papel, caneta, para a gente poder trabalhar um cálculo bacana. Vamos esgotar o assunto de cálculo? Senhores, não se esgota um assunto desse. Não se esgota uma máquina com esse nível de perspectiva, de possibilidades. Mas vamos trabalhar, tá? Em várias alternativas, assim estudamos, tá certo? Vai ser um exercício que eu vou gastar talvez umas 3 ou 4 ou 5 videoaulas, tá? Para resolver apenas um exercício desse, tá? E a posteriori, eu lanço um para vocês que ficaria como trabalho que a gente comentou, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro, saúde e paz.